Você já se perguntou se na Jordânia é possível não apenas relaxar na praia, mas também mergulhar em um mundo de civilizações antigas? Aqui, na interseção entre história e modernidade, você encontrará descobertas impressionantes, desde o mar que leva o mesmo nome até desertos que parecem ter sido palco do encontro entre Marte e a Terra. Muitos imaginam a Jordânia como uma vastidão desértica, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Neste país, escondem-se não apenas magníficos mosaicos, mas também ruínas romanas e até o local do batismo de Jesus Cristo. Tudo isso em um só lugar. Você sabia que aqui está localizada a Pompeia do Oriente? Sim, exatamente. Os locais chamam a antiga cidade de Petra, esculpida nas rochas e envolta em mistérios. Não é apenas um destino turístico, mas um verdadeiro tesouro de histórias, onde cada pedra parece gritar sobre seu passado. E os filmes sobre Marte? Sim, isso também se refere à Jordânia. Suas paisagens marcianas inspiraram cineastas. E que tal o prato típico local? O mansaf? Não é apenas uma refeição, mas uma verdadeira cultura que vale a pena experimentar para entender as tradições locais. Hoje, vou revelar 10 fatos surpreendentes sobre a Jordânia que ajudarão você a ver este país sob uma nova perspectiva. O Mar Morto não é apenas uma característica geográfica, mas uma verdadeira anomalia da natureza. E sim, você não ouviu errado. Ele está localizado na fronteira entre a Jordânia e Israel, a impressionantes 430 metros abaixo do nível do mar. Pense por um segundo. Esse é o ponto mais baixo da Terra. E é aqui que a magia começa. Nadar em suas águas é como estar em uma bolha cósmica, onde você não afunda, mas simplesmente flutua na superfície, como se estivesse em gravidade zero. Não é apenas um tente, é interessante, mas um você precisa fazer isso, porque sair da água após um banho é como perceber que você está de volta até a Terra. E mais um fato curioso: devido à alta salinidade, praticamente não há vida aqui. É surpreendente como um espaço aquático pode ser tão morto, enquanto a vida fervilha ao seu redor. Mas não pense que este é um lugar sem vida. Há uma atmosfera própria, rituais e até mesmo lendas. Os habitantes locais afirmam que os minerais deste mar fazem maravilhas com a pele. Sim, sim, não é apenas uma propaganda de cremes e máscaras, é uma experiência real. Se você tem problemas de pele, este é o lugar para você, pois a lama na costa é um verdadeiro ritual de beleza. E a propósito, não se esqueça de tirar uma foto incrível de você flutuando de costas, pois esta é uma daquelas coisas que farão seus amigos morrendo de inveja. O Mar Morto não é apenas um lugar, é todo um ecossistema, onde você se tornará parte de algo maior. O deserto de Wadi Rum não é apenas um pedaço de areia e pedras, mas sim um verdadeiro vale da lua, onde a natureza criou suas próprias obras-primas. E acredite, isso não é apenas um clickbait. Imagine, cerca de 90% do território da Jordânia é composto por vastas extensões de areia que imploram para serem vistas na tela. Aqui foram filmados Perdido em Marte e Guerra nas Estrelas. E não é à toa. As paisagens parecem que você aterrissou em outro planeta. O Wadi Rum hipnotiza com suas rochas vermelhas e marrons, que se erguem da areia como gigantescos monstros de pedra. Este lugar não é apenas para turistas, mas para verdadeiros buscadores de aventura. Assim que você pisa nesta terra, é invadido pela sensação de estar no epicentro de algo grandioso. Mas esteja preparado. Aqui não há as comodidades habituais, e não se trata de um resort com espreguiçadeiras. O verdadeiro espírito do deserto é sentido em cada grão de areia, e você pode passar a noite em um acampamento beduíno, olhando para as estrelas que brilham como se alguém as tivesse disposto à mão.
Vamos ser claros, isso não é para todos. Alguns preferem hotéis confortáveis com vista para o mar, enquanto outros estão dispostos a se perder no deserto em busca dessa experiência inesquecível. Wadi Rum não é apenas uma sessão de fotos ao pôr do sol, é a oportunidade de tocar algo primordial e verdadeiro. Portanto, se você está à procura de um lugar para se sentir parte de algo grandioso, não deixe de visitar este deserto. Falando sobre o deserto de Wadi Rum, não podemos deixar de mencionar a cidade vizinha de Petra, uma verdadeira maravilha arquitetônica que, para ser sincero, vale a pena ser vista pelo menos uma vez na vida. Esculpida nas rochas há mais de 2000 anos, esta cidade não é apenas construções de pedra, mas uma verdadeira história viva, onde cada canto respira antiguidade. Petra não é apenas mais um ponto no roteiro turístico. É um patrimônio mundial da Unesco, que anualmente atrai centenas de milhares de visitantes como um imã. A entrada lá é como entrar em outra época. Os estreitos cânions que conduzem à fachada de Al-Qasné parecem ter sido criados não por mãos humanas, mas pelos próprios deuses. Você já viu a luz do sol filtrando-se através das fendas estreitas nas rochas, tingindo tudo ao redor de um tom dourado? É uma visão de tirar o fôlego, e não importa quantas vezes você tenha visto, cada vez é como a primeira. Mas não se deixe enganar. Petra não é apenas para passeios com câmera na mão. Aqui é fácil se perder no labirinto de antigas trilhas, e se você não estiver preparado para isso, é melhor não arriscar. Os guias locais conhecem todos os caminhos, mas não se esqueça de que não é um parque de diversões, mas um monumento histórico, onde cada movimento seu tem importância. Portanto, se você deseja não apenas marcar presença no Instagram, mas sentir o espírito da antiguidade, esqueça os passeios padrão e permita-se perder-se nessa história fascinante. Petra não é apenas uma cidade, é um mundo inteiro que espera para ser redescoberto. Amman não é apenas a capital da Jordânia, é uma das cidades mais antigas do planeta, que testemunhou as mudanças do mundo ao longo de milênios. Antigamente, majestosos templos e teatros se erguiam aqui, enquanto hoje arranha-céus modernos se esgueiram entre as ruínas antigas, como se o tempo tivesse decidido brincar de esconde-esconde. Ao passear pelas ruas, você pode se deparar com os restos de um teatro romano, que poderia contar histórias sobre gladiadores e espetáculos. Ou mesmo dar uma olhada no centro histórico, onde mesquitas antigas coexistem com cafés, que exalam um aroma de café capaz de enlouquecer. E isso não é apenas um contraste, é um reflexo de como história e modernidade podem conviver, mesmo que às vezes pareça que estão em guerra. Amman foi conhecida como Rabat Ammon e Filadélfia, e todos esses nomes parecem sussurrar sobre seu rico legado. Mas a pergunta é: como esta cidade enfrenta os desafios modernos? Por um lado, é um lugar onde a antiguidade e a modernidade se cruzam. Por outro, falta infraestrutura para sustentar o fluxo de turistas. Às vezes, parece que a cidade tenta ser, ao mesmo tempo, um monumento histórico e uma metrópole moderna, mas isso acaba levando à confusão. Se você decidir visitar Amman, esteja preparado para o fato de que aqui nem tudo é perfeito. Por exemplo, os engarrafamentos não são apenas uma palavra, são um estilo de vida. Mas, convenhamos, vale a pena. Caminhar por esta cidade é como viajar pelas páginas de um livro de história, onde cada edifício é um capítulo à parte, repleto de surpresas e descobertas. Portanto, se você tiver a chance de estar aqui, não a perca. Amman não decepcionará, mesmo que você encontre suas imperfeições. A Jordânia não é apenas um país com paisagens deslumbrantes e monumentos antigos. É o verdadeiro berço da tradição beduína, onde os beduínos,
como contadores de histórias de tempos antigos, continuam a transmitir suas narrativas de geração em geração. Badiá não é apenas uma palavra, é um mundo inteiro, repleto de mistérios e experiências surpreendentes. Os beduínos que habitam os desertos jordanianos são como monumentos vivos, onde a história é escrita em areia e estrelas. Sua hospitalidade não é apenas uma tradição, é um princípio de vida que faz você se sentir em casa, mesmo no meio de um deserto implacável. Wadi Rum não é apenas um lugar pitoresco, é uma verdadeira arena para o modo de vida beduíno. Aqui você pode testemunhar como eles trabalham com camelos, tecem tapetes, e seus tendas tradicionais contam como as pessoas podem viver em harmonia com a natureza, mesmo em um clima severo. No entanto, não se deve esquecer que a vida beduína não é apenas romance. Esse estilo de vida exige resiliência e a habilidade de se adaptar às condições em constante mudança. Muitos beduínos enfrentam os desafios da modernidade, mas sua cultura, rica em tradições, continua a ser uma parte essencial do legado jordaniano. Você já parou para pensar como é viver no deserto, onde o horizonte é apenas areia e estrelas? Isso não é apenas exótico, é a realidade para aqueles que consideram o deserto seu lar. Portanto, se você deseja entender a verdadeira Jordânia, não perca a oportunidade de mergulhar neste mundo da Badiá. Será não apenas uma viagem, mas uma verdadeira descoberta, repleta de encontros surpreendentes e experiências inesquecíveis. Quando se fala de rios, muitos de nós imaginamos paisagens pitorescas e águas tranquilas, mas o Rio Jordão não é apenas uma artéria aquática. É uma veia histórica e espiritual que absorve inúmeras lendas e crenças. Em sua borda norte, no coração da Jordânia, encontra-se o local onde, segundo a tradição, João Batista batizou Jesus Cristo. Não é apenas um ponto geográfico, é um imã para peregrinos de todo o mundo, que, como moscas no mel, anseiam por tocar este lugar sagrado. Aqui, às margens do Jordão, você não apenas observa o fluxo das águas, você se torna parte de uma história que se estende por séculos. No entanto, vale ressaltar que este lugar nem sempre se apresenta como nas imagens dos livros bíblicos. A região ao redor do rio pode ser bastante monótona, e se você esperava encontrar algo semelhante a um paraíso tropical, provavelmente ficará desapontado. Mas essa é a essência, na profundidade da história, no silêncio e na simplicidade. Os peregrinos vêm aqui não por causa das paisagens, mas pela experiência espiritual que, curiosamente, pode ser obtida até mesmo nos lugares mais discretos. Às margens do Jordão, você encontrará pessoas de diferentes nacionalidades e crenças, unidas por um único objetivo: sentir a atmosfera da santidade. Este lugar se torna uma arena de troca de opiniões e crenças, onde cada um, como uma gota, contribui com algo único para o quadro geral. Portanto, se você estiver na Jordânia, não perca a oportunidade de visitar este lugar sagrado, pois não se trata apenas de um passeio. É uma chance de tocar a história que, talvez, transforme sua percepção do mundo. Agora que nos aprofundamos nas águas sagradas do Rio Jordão, vamos falar sobre algo que não só deve ser visto, mas também experimentado. Manesif não é apenas uma comida, é o orgulho culinário da Jordânia, que faz salivar qualquer um que já tenha ouvido falar dela. Este prato não é para os fracos de coração. Imagine uma camada de arroz aromático coberta com delicados pedaços de carne de cordeiro. Tudo isso regado com um molho de iogurte espesso. Você sente como tudo isso se funde em uma sinfonia única de sabores? Sim, exatamente assim, amigos. É uma verdadeira orquestra gastronômica. Maesfi não é apenas um jantar.
É um ritual que lhe será oferecido quando você entrar na casa dos moradores locais. E não pense que você será servido em algum restaurante requintado com toalhas de mesa brancas. Não, é mais como um almoço em família, onde, jogado sobre almofadas, você desfrutará de uma atmosfera repleta de risadas e conversas. Então, se você quiser entender a alma da Jordânia, não perca a chance de experimentar o Manesf. É como entrar na casa de um amigo que se alegra em vê-lo e lhe oferece o que sua avó cozinhou. Um sabor que fica na memória. E acredite, depois de uma refeição dessas, você definitivamente não esquecerá onde esteve. Mas não pense que é apenas comida. É parte da cultura, um símbolo de hospitalidade e, de certa forma, uma maneira de unir as pessoas à mesa. Portanto, quando estiver na Jordânia, não passe direto. Sente-se à mesa e deixe o Mansfi fazer sua mágica. Você sabe o que é surpreendente na Jordânia? Não são apenas as paisagens deslumbrantes e a rica história, mas também o fato de que você pode se sentir seguro aqui. Sim, apesar de toda a instabilidade que reina nos países vizinhos, a Jordânia se ergue como uma fortaleza, mantendo sua estabilidade e hospitalidade. E isso não são apenas palavras. Para os turistas, isso significa que você pode passear tranquilamente pelas ruas de Amã, desfrutando dos aromas da comida de rua, ou explorar as antigas ruínas de Petra sem olhar para trás com medo. Os habitantes locais são acolhedores, como se você fosse um convidado, e não apenas um viajante que passou por ali. É como chegar a uma festa onde você é recebido de braços abertos, e não só é convidado, mas também é recebido com alegria genuína. Na Jordânia, não se ouvem buzinas e gritos. Em vez disso, você encontrará sorrisos e palavras gentis. Sim, a situação política na região deixa a desejar, mas a Jordânia parece ter assumido a responsabilidade de criar um oásis de tranquilidade. Os turistas aqui não são apenas visitantes passageiras. Eles se tornam parte de algo maior, parte de uma cultura amigável, onde todos estão prontos para compartilhar suas experiências e histórias. Portanto, se você estava procurando um lugar para desfrutar da verdadeira hospitalidade oriental em um ambiente seguro, a Jordânia é a resposta. Não perca a oportunidade de sentir a atmosfera onde cada dia pode se tornar uma pequena descoberta e cada momento é uma chance para um encontro surpreendente. Quando se fala de Jerash, a primeira coisa que vem à mente não é apenas mais um ponto no mapa, mas uma verdadeira joia da Jordânia, onde a história literalmente respira. Sabe, essa cidade é chamada de Pompeia do Oriente, e não é à toa. Aqui se conservam maravilhas arquitetônicas que até mesmo a Grécia poderia invejar. Ao passear por suas ruas, você pode facilmente imaginar cidadãos romanos discutindo os últimos rumores na praça principal, cercada por colunas que parecem ter sido instaladas ontem. Sim, Jerash é como uma máquina do tempo que te transporta para a época em que os romanos construíam seus coliseus e templos com a mesma facilidade com que hoje pedimos uma pizza. Todos os anos, milhares de turistas se reúnem aqui. E não se surpreenda se de repente você for cercado por grupos de pessoas, discutindo animadamente como tudo isso é belo. Mas não se engane, muitos deles estão apenas tirando selfies em vez de mergulhar na atmosfera. Mas sejamos honestos, isso também não é tão ruim. Afinal, pelo menos algum deles verá que o antigo teatro, com 5.000 lugares, está em um estado impressionante de conservação. Ah, e não esqueça de dar uma passada no templo de Afrodite, onde parece que ainda é possível ouvir o sussurro das mulheres romanas antigas. Enfim, se você está em busca de um lugar com uma história que não está apenas congelada em pedra, mas é viva e pulsante, Jerash
é definitivamente o lugar certo para você. Não é apenas uma atração, mas uma verdadeira oportunidade de tocar o passado. E acredite, você não vai querer perder essa chance. Continuando nossa jornada pela Jordânia, não podemos deixar de mencionar Madaba, uma cidade que parece ter brotado de uma mosaico onde cada pedaço de cerâmica conta sua própria história. Aqui, você não apenas observa mosaicos, você se imerge em uma história que se estende por séculos. Sabe, aquele famoso mapa da Terra Santa, datado do século VI, não é apenas um desenho no chão. É uma verdadeira cronologia, onde é possível encontrar antigas cidades, rios e até montanhas que, estranhamente, ainda existem. Imagine-se em pé sobre essa obra-prima, com um mapa sob seus pés, por onde pessoas caminhavam milhares de anos atrás, sonhando com suas viagens. E, aliás, em Madaba não há apenas o mapa. Existem muitos outros mosaicos que representam animais, plantas e até cenas do cotidiano. É como um museu a céu aberto, só que sem todo aquele insistente não tocar. Você pode se aproximar de qualquer mosaico e observar detalhes que talvez não notasse em uma foto. Mas aqui está o importante. Muitas pessoas vêm até aqui não pela história, mas pelo selfie. E isso é como uma injeção de adrenalina no coração da cultura. Mas se você for suficientemente atento, conseguirá captar o espírito deste lugar, se deixar envolver por sua atmosfera e entender que, apesar de todas as mudanças modernas, a história ainda vive aqui e não deve ser ignorada. Madaba não é apenas uma cidade, é uma verdadeira paleta, onde cada cor tem seu significado. A Jordânia é um país onde civilizações antigas e belezas naturais se entrelaçam de tal forma que, às vezes, parece que você entrou em um verdadeiro conto de fadas. Aqui, de repente, você pode se deparar com as ruínas de teatros romanos, e um pouco mais adiante, vastos desertos com imensas formações rochosas que parecem guardar os segredos de milênios. E em meio a tudo isso, pessoas contemporâneas vivem suas vidas cotidianas, como se estivessem inseridas nesse caleidoscópio histórico. Você já se perguntou como é estar no topo do Monte Nebo, de onde, segundo a lenda, Moisés contemplou a terra prometida? Não é apenas uma paisagem, é uma era inteira que sussurra para você. Aqui tudo começou. E quanto ao Rio Jordão? Ele não é apenas uma linha fluida no mapa, mas uma artéria aquática que conecta lendas e realidade. E muitos acreditam que foi aqui que ocorreu o batismo de Jesus. Esse contraste, de lugares sagrados aos mercados efervescentes de Amã, é o que desperta em você o espírito de explorador. Enfim, se você ainda não esteve na Jordânia, para ser sincero, você perdeu algo realmente valioso. Portanto, se você tem suas próprias histórias desse país ou deseja compartilhar suas impressões, sinta-se à vontade para comentar. E se você gostou desta viagem, não se esqueça de apoiar nosso canal com um like e se inscrever, pois ainda há muitos lugares e histórias fascinantes esperando por sua atenção.